Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse supply em crochê. Nesse vídeo, além de ensinar você a confeccionar esse supply, eu deixei muitas dicas que valem para todo tipo de peça. Dica de como iniciar e finalizar a volta no crochê redondo para deixar bem discreto, então mesmo se você é iniciante, você vai deixar ele com aparência perfeita. Tem dica de como fazer o arremate perfeito com fio Encanto Slim para não ficar aparecendo no avesso da peça e ficar de forma segura. O arremate também com o fio Barroco Max Color número 6 sem precisar fazer nó. Fica seguro, pode lavar até na máquina que não vai soltar e fica, olha, bem discreto, não fica fazendo volume, não tem aquele monte de nó e nem tem ponta de fio, mas está seguro, pode assistir que você vai gostar também. Tem dica de como iniciar e finalizar a volta de ponto baixo que eu utilizei aqui, olha, no fio Barroco Max Color 6, eu fiz 2 voltas de ponto baixo, eu ensino você a fazer o arremate de forma que fica perfeito, não aparece nem na frente, nem no avesso e mais uma vez sem fazer nó também, fica bem interessante. Tem dica para você deixar essa peça com o tamanho exato que você precisar, o que o seu cliente pedir, você pode inclusive transformar ele no centro de mesa, aumentando aqui o centro da peça, o bico de acabamento. Se ficar ondulando, se ficar repuxando, se você precisar fazer mais pontos aqui no início, tem dica aqui de sobra para você melhorar todo tipo de crochê. Aproveitando que eu estou deixando muitas dicas aqui, veja que eu confeccionei ele com cores diferentes, né? Muita gente pede, confecciona aí um supply natalino, veja que mudando as cores a gente já consegue dar esse astral para essa peça. Olha aqui mais uma peça natalina, a mesma peça só com cores diferentes. E aproveitando que eu já fiz assim 4 peças com cores diferentes, que tal confeccionar com sobra de fio e aproveitar e fazer um jogo bem colorido aí para sua mesa. Se você é iniciante total no crochê, já vou deixar uma dica aqui no início do vídeo, que é o seguinte: eu vejo muitas fotografias do crochê no avesso. Talvez a pessoa goste mesmo do visual do avesso da peça. Porém, muita gente ainda fotografa no avesso porque não sabe distinguir o direito e o avesso da peça. Então, olha, eu tenho aqui 2 peças com o centro confeccionado em verde. O direito da peça é onde fica para cima na hora da confecção. A parte que fica para baixo é o avesso. Então eu vou mostrar aqui do lado direito o direito da peça. Vou deixar dobrado assim. E aqui do lado esquerdo o avesso da peça para você comparar como fica o visual dos pontos. Olha só. Aqui do lado direito, veja que os pontos são todos definidos, né? Dá para a gente notar a divisão entre uma volta e outra de forma bem fácil. Aqui no avesso da peça, os pontos ficam todos emaranhados. Embora tenha esses veios assim, né, que definem as voltas, elas não ficam separadas. Olha, a gente não consegue nem definir para contar os pontos. Caso seja necessário, a gente vai encontrar bastante dificuldade para contar esses pontos. Aqui não, no direito da peça a gente conta com facilidade esses pontos, tá? Então, memoriza aí esse visual para você distinguir os pontos e quando você estiver crochetando, fazendo a sua peça, aquela parte que fica para cima na hora da confecção é essa parte bonita do crochê. E aí você vira ele no avesso para você ver que os pontos ficam bem diferentes. Testa isso na hora da confecção que você vai conseguir memorizar o lado direito aqui da peça, o lado que vai ficar para cima. Se você confeccionar uma peça em crochê filé, que são carreiras de ida e volta, pode ser feito trilho de mesa, tapete, enfim. Esse modelo você pode utilizar de qualquer lado, porque os dois lados estão corretos, tem carreira de ida e volta dos dois lados. Mas no crochê redondo, oval, nesse que a gente faz assim as voltas completas, finaliza e já começa do mesmo lado, esse não, todas as voltas ficam do mesmo lado, e aí fica mais bonito utilizar o lado que a gente crocheta, deixando ele para cima assim, que é o lado direito da peça. Como você viu, esse vídeo tem muitas dicas, mas deixa eu contar aqui para você então mais sobre essa peça para você confeccionar a sua. Como eu disse, a minha peça tem 42 centímetros de diâmetro. Eu fiz uma pesquisa aqui no canal e vocês disseram que esse era o tamanho ideal. Então dessa vez eu ensino para você como deixar ele do tamanho que você precisa. E nessa peça aqui que eu ensino no passo a passo, eu utilizei as cores 77 e 38, utilizei o amarelo 1289, a cor bronze, que é 72,59, e utilizei o fio Encanto Slim para fazer esse detalhe, mas ele é opcional. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Círculo Soft, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, vou deixar peso e quantidade de cada uma das cores que eu apresentei aqui nessas peças, para você fazer exatamente igual ou aproveitar sobras de fio.
Para facilitar ainda mais, aqui nesse vídeo tem os capítulos, ou seja, clicando aqui no vídeo e depois clicando na barra de avanço, você pode abrir os capítulos e acessar diretamente a volta ou o ponto exato que você precisa da explicação. Você encontra isso também na descrição do vídeo, junto com a lista de materiais. Eu espero que você goste do vídeo. Se gostar, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui e não esqueça de deixar um comentário contando a sua opinião ou dúvidas sobre o vídeo. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o trabalho fazendo anel mágico, mas você pode fazer uma argola com 4 ou 5 correntes, que dá certo também. Veja que eu vou segurar o fio, deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou fazer uma volta completa e agora eu vou só posicionar esse fio que vem do novelo, deixando ele mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, pegando o fio que vem do novelo. Vou girar a agulha no sentido horário para formar uma laçada. Agora, pegando por cima da primeira laçada, vou buscar o fio que vem do novelo e passar nessa laçada que está na agulha. Para facilitar, eu giro a mão, que assim, olha, só passar na laçada para formar o anel mágico. Agora eu vou trabalhar os pontos altos dentro desse anel mágico. Se você fizer uma argola com 4 ou 5 correntes, só trabalhar os pontos altos dentro da argola também. Para formar o primeiro ponto alto, eu vou introduzir a agulha dentro do anel mágico, vou buscar o fio formando 2 laçadas e vou fazer ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Se o seu ponto for mais alongado, pode fazer 2 correntes, 3, que não tem problema. Vou laçar o fio na agulha e agora eu vou completar um total de 14 pontos altos dentro do anel mágico. Já temos 1 e os próximos sempre pegando dentro do anel mágico, olha. 2, 3. Para esses pontos não ficarem amontoados aqui nesse início, olha, mesmo se você fizer a argola com 4 ou 5 correntes. Quando buscar o fio, ajusta desse jeito para ficar lado a lado e aí você completa o ponto alto. Se você só fazer o ponto alto aqui sem ajustar, às vezes ele fica um em cima do outro e a aparência não fica muito legal. Veja que eu estou fazendo só ponto alto, vou completar um total de 14 pontos e aí eu mostro para você como finalizar a volta e começar a próxima também. Veja que eu completei aqui um total de 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Vou pegar a pontinha de fio, olha, que ficou aqui no início, né, que eu deixei sobrando. Vou puxar até juntar o miolinho aqui do anel mágico. Vou alongar esse fio para facilitar. Vou segurar aqui dentro do miolinho e puxar a ponta de fio para fechar totalmente. Puxa e vai ajustando para ele fechar aqui completamente. Agora eu vou finalizar essa volta na corrente que eu fiz após o ponto baixo. E aqui vai uma dica para quem tem dificuldade em encontrar a corrente para finalizar a volta. Veja que esse ponto é formado por ponto baixo mais uma corrente. Eu consigo visualizar ela fácil aqui, mas para você que não encontra, procure então o ponto alto completo que está logo à frente. Aqui em cima dele temos os 2 fios. Volta nos 2 fiozinhos que nós temos antes dele para finalizar a volta. Então, olha, já com o fio na agulha. O ponto alto completo está aqui, aqui está o alto do ponto alto, finalizo antes dele então com ponto baixíssimo. Mas não se esqueça de deixar essa laçada bem ajustada para juntar bem esses pontos e esconder onde nós começamos e finalizamos essa volta. Então, olha, a primeira volta com 14 pontos altos. Aqui vai mais uma dica, se ao fazer esses 14 pontos altos ele ficar fechando assim, olha, você encontrar dificuldade para que eles fiquem lado a lado, se ele ficar desse jeito, você pode aumentar a quantidade de pontos aqui no início, mas se você fizer 16 pontos, não precisa fazer alteração nenhuma na receita. Se você fizer 15 pontos, que é número ímpar, por exemplo, 15, 17, 11, 13 pontos aqui no início, número ímpar, você precisa fazer o total de voltas número par. No meu eu vou fazer 8 voltas, é número par, mas se você começar aqui com um total de número par, digamos 14, 16, 18, pode fazer quantas voltas você quiser, não precisa conferir que dá certo fazer o bico de acabamento. Então, finalizei a primeira volta. Para começar a segunda volta, veja que eu finalizei na direção desse ponto, eu vou começar no próximo, então vou deixar um pouquinho mais alongada essa laçada na hora de começar a volta. Para finalizar tem que deixar bem ajustada, tá? Para não confundir. Vou no próximo ponto, pegando os 2 fiozinhos assim na parte de cima, vou fazer um ponto baixo,
mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. E aqui vou lembrar mais uma vez que você pode fazer mais correntes aqui, o importante é que fique com a altura do seu ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, no mesmo lugar, ou seja, no mesmo ponto, vou fazer ponto alto novamente. Veja que eu tenho um ponto alto formado por ponto baixo mais corrente e mais um ponto alto no mesmo lugar. Quando completar a volta, eu preciso fazer 2 pontos altos aqui, olha, nessa laçada. Aqui está o ponto baixo, na laçadinha antes desse ponto que fica na direção de onde eu finalizei a volta, tá? Só para memorizar. Eu vou seguir fazendo 2 pontos em cada ponto de base. Veja que eu laço o fio na agulha, vou no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Novamente, lacei o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço ponto novamente. Vou no próximo, um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço um aumento de pontos, que é o ponto alto no mesmo lugar que fizemos no anterior. Então vou fazer a volta completa assim, olha, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Na hora de finalizar a volta eu mostro para você como fazer e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta, faltam aqui 2 pontos altos, olha, eu vou fazer nessa laçada que fica antes do ponto baixo. Aqui está o ponto baixo mais uma corrente para formar o primeiro ponto alto, e aqui está a laçada antes desse ponto baixo, quando finalizar aqui fica ainda mais discreta aqui a primeira volta. Eu vou fazer os 2 pontos altos então, olha, na última laçadinha, faço um ponto alto, volto no mesmo lugar, faço o segundo ponto alto, agora ficou ainda mais discreto ali, o final da primeira volta. Deixo essa laçada bem ajustada para finalizar. E para encontrar novamente, vamos relembrar como encontrar a corrente. Aqui, olha, tá bem fácil, olha, um ponto baixo, uma corrente. Mas se você não encontrar, veja o próximo ponto alto, em cima dele tem os 2 fios, antes dele tem os 2 fios da corrente. Então, se você fez 3 correntes, não tem problema, vá no ponto alto, volta, olha, nos 2 fiozinhos que tem antes do ponto alto. Introduza a agulha de cima para baixo, não esqueça de deixar bem ajustada essa laçada. Faça o ponto baixíssimo para finalizar a volta, deixar bem discreto e o ponto fica exatamente com a aparência dos outros. Agora sim, olha, ele não tem mais a aparência de ponto baixo mais corrente, e sim a aparência dos outros pontos altos. E assim eu finalizei a segunda volta com um total de 28 pontos altos. Se o seu confere tem a mesma quantidade, é só seguir para a próxima volta. Para começar a próxima volta, eu vou alongar um pouquinho a laçada que nós temos na agulha, vou no próximo ponto alto e vou fazer ponto baixo, olha, pegando os 2 fios que tem em cima do próximo ponto alto. Vou buscar o fio e faço ponto baixo. E depois faço uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto, e é nessa corrente que eu finalizo a próxima volta. Porém, o último ponto alto dessa volta será feito na direção dessa laçada aqui, olha, dos 2 fiozinhos que fica na direção do ponto que eu finalizei, e antes do ponto baixo, tá? Nesse ponto aqui, olha, nessa laçada. Agora, olha, eu vou laçar o fio na agulha, vou voltar no mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo mais corrente e vou fazer ponto alto. Assim eu tenho um aumento de pontos logo no início da terceira volta. Ou seja, temos 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou laçar o fio na agulha, no próximo ponto eu faço somente um ponto alto. E no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Faço um ponto alto sozinho. E no próximo ponto, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Um ponto alto sozinho. 2 pontos altos no mesmo lugar. Ou seja, eu vou fazer a volta completa sempre com intervalo de um ponto alto entre um aumento e outro. Ou seja, 2 pontos no mesmo lugar, um ponto sozinho. 2 no mesmo lugar, um sozinho. 2 no mesmo lugar, um sozinho. E os 2 pontos que ficam no mesmo lugar ficam sempre na direção do segundo ponto dos 2 que nós temos na volta anterior. Veja, temos 2 pontos, na direção do primeiro eu fiz um ponto sozinho. Na direção do segundo eu fiz 2 pontos no mesmo lugar. Novamente 2 pontos no mesmo lugar, na direção do primeiro eu fiz só um ponto, na direção do segundo eu fiz 2 pontos no mesmo lugar. Isso facilita a memorização dos aumentos, independente da volta que você vai fazer, mas você escolhe aí qual que é mais fácil memorizar. Então eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também.
Já estou completando a volta, olha, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. O próximo ponto é um ponto alto sozinho e ele fica na direção da laçada que eu fiz antes do ponto baixo. Então, olha, 2 pontos no mesmo lugar, o próximo ponto, um ponto alto sozinho. E após esse ponto, eu já finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz após o ponto baixo, porque nesse ponto nós já temos 2 pontos no mesmo lugar. Olha aqui, vou fazer então ponto baixíssimo na corrente que está após o ponto baixo, deixando bem ajustada essa laçada da corrente, ele fica bem juntinho e o próximo ponto fica exatamente igual a todos os outros, finalizando então a terceira volta. Aqui nós temos um total de 42 pontos altos. Se o seu está igual, é só seguir para a próxima volta. Vou começar a quarta volta e agora você vai perceber que o início e final de volta é sempre do mesmo jeito, mas é claro, eu vou continuar relembrando para você fazer o seu suplá perfeito. Veja que eu vou alongar um pouquinho essa laçada que nós temos na agulha, vou no próximo ponto alto, vou introduzir a agulha e fazer um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço ponto alto para ficar aqui, olha, com 2 pontos no mesmo ponto de base. Na quarta volta, teremos um intervalo de 2 pontos, então vou laçar o fio na agulha, vou fazer um ponto alto sozinho, vou para o próximo ponto, faço o ponto alto sozinho também. Agora, no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Um, volto no mesmo lugar, faço o segundo. Novamente, 2 pontos altos sozinhos, um, vou para o próximo, faço o segundo. E depois faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Um. Dois. Vou seguir fazendo assim por toda a volta, sempre com intervalo de 2 pontos altos entre um aumento e outro. Na hora de finalizar a volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito, um intervalo com 2 pontos altos, olha, entre um aumento de pontos e outro. Veja que eu fiz 2 pontos juntos, 2 pontos sozinhos, 2 juntos, 2 sozinhos, 2 juntos. Para finalizar a volta, vou continuar então fazendo 2 pontos altos sozinhos. Veja que eu fiz o primeiro, o próximo e último ponto alto na laçada, que fica na direção do ponto que eu finalizei a volta anterior. Deixo a laçada bem ajustada na agulha, finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto alto. Veja que são os 2 fiozinhos que ficam antes do ponto alto completo que eu fiz após o início da volta. Então, finalizo com ponto baixíssimo, termino aqui a quarta volta e temos um total de 56 pontos altos. Se o seu confere, está assim, então só seguir para a próxima volta. Vou começar a quinta volta alongando o fio que está na agulha, vou no próximo ponto e faço um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, voltar no mesmo lugar e fazer o segundo ponto alto, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Na quinta volta teremos um intervalo de 3 pontos entre um aumento e outro, então esse início já é um aumento, né? Temos 2 pontos, vou fazer um intervalo com 3 pontos altos sozinhos, veja, 1, 2, 3. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Fiz os 2 pontos altos no mesmo lugar, então vou fazer um intervalo com 3 pontos sozinhos. 1, 2, 3. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, sempre do mesmo jeito. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, sempre com intervalo de 3 pontos sozinhos e um aumento. Então, para finalizar a volta, faltam 3 pontos sozinhos, 1, 2, o terceiro aqui, olha, antes do ponto baixo. Vamos lá. 1, 2, o terceiro e último ponto da volta. Deixo a laçada bem ajustada e faço ponto baixíssimo na corrente que fica logo após o ponto baixo que fiz para começar a volta. E assim eu finalizo a quinta volta com um total de 70 pontos altos. Se o seu está assim, é só seguir em frente.
Vou começar a sexta volta fazendo ponto baixo no próximo ponto e uma corrente para completar a altura do primeiro ponto alto. Vou voltar no mesmo lugar e fazer o segundo ponto alto. Na sexta volta, entre um aumento e outro, teremos um intervalo de 4 pontos altos sozinhos. Então, temos um aumento de pontos, vou fazer 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. E agora faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Vou fazer novamente intervalo com 4 pontos sozinhos antes do próximo aumento. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. No próximo ponto, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fiz aqui, olha, 2 pontos altos no mesmo lugar. Estou fazendo sempre intervalo com 4 pontos altos entre um aumento e outro. Então vamos para os últimos 4 pontos altos sozinhos, já que começamos a volta fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar, né? Tenho 1, 2, 3. Olha, no ponto que eu finalizei a volta anterior, o quarto e último ponto dessa sequência. Deixo essa laçada bem ajustada, vou na corrente de espaço que eu tenho após o ponto baixo que eu fiz para começar a volta e faço o ponto baixíssimo, finalizando então a sexta volta. Nessa volta nós temos um total de 84 pontos altos. Eu espero que no seu esteja tudo certinho também. Vou começar a sétima volta alongando o fio e fazendo ponto baixo no próximo ponto, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, voltando no mesmo lugar, faço mais um ponto alto, ou seja, o primeiro aumento de pontos da sétima volta, né? Na sétima volta, teremos um intervalo de 5 pontos altos entre um aumento e outro. Então veja que eu fiz 2 pontos altos no mesmo lugar e agora eu vou fazer um intervalo com 5 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Então, temos aqui um intervalo com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 2 pontos no mesmo lugar. Novamente, intervalo com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, olha. Então, no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Se o seu começar a ficar muito pontudo aqui, olha, no lugar dos aumentos, preste um pouco de atenção nesse último ponto alto. Normalmente, após fazer o ponto alto e voltar no mesmo lugar, muita gente faz o seguinte, faz o ponto alto maior, assim, olha, como se fosse reto aqui. E nós estamos trabalhando em uma base redonda. Então, esse último ponto desse aumento, dos dois que ficam juntos, precisa acompanhar a altura dos outros, mas não acompanhar a altura aqui reto, precisa acompanhar ficando redondo. Então, sempre que for fazer esse ponto, um pouquinho mais de atenção para ele ficar até um pouquinho mais baixo do que os outros, tá? Para não formar essa ponta no local do aumento de pontos. Se esse é o seu problema, então agora você já sabe, é só fazer esse segundo ponto dos dois que ficam juntos, um pouquinho mais apertado, para ele ficar exatamente igual aos outros. Então, só para você relembrar, olha, na sétima volta, eu estou fazendo 5 pontos altos de intervalo entre um aumento e outro. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta. Na sétima volta, nós temos então um intervalo com 5 pontos altos entre um aumento e outro. É exatamente isso que eu tenho aqui, olha, nesses espaços e no último espaço também. 2 pontos altos juntos. 1, 2, 3, 4, 5.
Vou finalizar a volta com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar altura do primeiro ponto alto, e assim eu finalizo a 7ª volta com um total de 98 pontos altos. Vou começar a 8ª volta fazendo ponto baixo no próximo ponto alto, mais uma corrente para dar altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço ponto alto, ou seja, um aumento de pontos. Na 8ª volta, teremos um intervalo com 6 pontos altos entre um aumento e outro. Então, vou laçar o fio na agulha, vou fazer 6 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, olha. 2 pontos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar, só lembrando que o segundo ponto aqui do aumento, um pouquinho mais apertado. Vou fazer novamente 6 pontos altos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, volta 8, intervalo com 6 pontos altos entre um aumento e outro, e vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta 8, fazendo um intervalo com 6 pontos altos entre um aumento e outro. Veja que eu fiz 6 pontos de intervalo aqui no final, olha, 2 pontos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser continuar fazendo, para fazer aqui mais voltas, fazer maior, é só fazer ponto baixíssimo aqui na corrente que fizemos para iniciar a volta, e depois você pode começar a próxima volta normalmente. Como fica um intervalo de aumento nas próximas voltas? Veja que eu estou fazendo em ordem crescente, então aqui, olha, na volta 8 eu fiz um intervalo com 6 pontos altos entre um aumento e outro. Na volta 7 fizemos 5, olha, na anterior 4, 3, então veja que, olha, 3, 4, 5, 6, na volta 9, 7 pontos de intervalo, na 10, 8 pontos de intervalo e assim sucessivamente, aumentando aí a quantidade de pontos entre um aumento e outro para ficar correto. Se você quiser medir para ficar exatamente com o tamanho que você precisa, aqui, olha, deixa eu mostrar para você que com 8 voltas, a minha base tem 22 centímetros. Eu já até utilizei essa base aqui em outro suplá, e também fica com esse mesmo tamanho. Meus pontos são bem regulares, eles mantêm sempre a mesma altura de ponto. E o meu ponto tem em média 1,5 cm de altura, veja só, 1,5 cm. Então significa que cada volta que eu fizer a mais aqui, vão aumentar 3 centímetros no meu trabalho. Mas o ponto só tem 1,5, por que aumenta 3? Porque ela aparece de um lado e do outro, olha, a mesma volta. Então significa que eu preciso medir a altura de 2 voltas, para saber exatamente quanto aumenta cada volta a mais aqui no meu trabalho. Eu preciso levar em conta o bico de acabamento, então é importante você fazer uma peça completa para saber o tamanho que fica, e aí depois você pode aumentar aqui, você mede lá quanto ficou o bico de acabamento, e depois você pode fazer o aumento aqui nessa base, aumentar a quantidade de voltas aqui na base. Digamos que ele pronto, do mesmo jeito que eu ensinei, fique aí com 35 centímetros. Estou chutando aqui, viu? Digamos que você fez com fio 4, ficou com 35 centímetros. Não é esse tamanho que eu não experimentei. E aí você precisa que ele fique com 40, então significa que você precisa aumentar 5 centímetros. Veja a altura do seu ponto alto e veja quantas voltas você precisa fazer para aumentar 5 centímetros. No meu caso, 5 centímetros, olha, se eu fizer 2 voltas vão aumentar 6 centímetros, já que uma volta aumenta 3, né? 1,5 de um lado e 1,5 de outro. Mas existem outras formas de fazer o aumento aqui também. Você pode aumentar o bico de acabamento e quando chegar lá eu explico isso para você. Para ficar perfeito aqui nesse final, não vou fazer ponto baixíssimo, só vou fazer essas 8 voltas. Então, olha, após o último ponto alto, eu vou deixar uma sobra bem generosa aqui de fio, porque eu vou ensinar para você um outro arremate sem fazer nó, tá? Então, veja que eu deixei um pedaço bem bacana aqui de fio para fazer um arremate. Para você não perder a noção aí do tamanho, deixei aqui 21 centímetros de fio, porque eu sei que no vídeo aí vocês ficam sempre confusos, né, com a espessura do fio,
com o tamanho e tal. E a ponta de fio inicial não fiz o arremate ainda, vou aproveitar para ensinar isso aqui para você, tudo junto nessa parte aqui dos arremates. Então, olha, após o último ponto alto, vou colocar esse fio na agulha. E vou pular a corrente que eu fiz após o ponto baixo. Olha, ponto baixo, corrente. Mas para eu achar isso de forma mais fácil, vejo o ponto alto, em cima dele temos 2 fios. Pode pegar, tanto faz. Assim eu gosto de pegar sempre vindo do avesso para frente. Passo em cima do último ponto alto, pegando os 2 fios que ficam na frente. E depois introduzo a agulha na corrente que eu fiz após o ponto baixo, saindo com o fio no avesso da peça. Deixa eu sair com ele aqui direitinho. Vou ajustar a parte de cima. Olha, deixar ele bem ajustado para ficar exatamente igual a todos os outros pontos. No avesso da peça, para não precisar fazer nó e nem colocar cola nesse fio, eu vou costurar ele em 3 voltas aqui, tá? Sempre indo e voltando para deixar ele bem firme e não ficar soltando. Veja que eu vou sempre descer em direção ao ponto que está mais à frente, mais à direita. Então, desço pegando, olha, o fio da frente e vou pegando sempre 2 fios. Vou passar aqui por 4 fios. 4 pontos altos, perdão, desse jeito, olha, sem aparecer aqui na frente. Só aqui no avesso da peça. Sem apertar, para não ficar repuxando o último ponto, só ajusta, tá? Passei em 4 pontos, vou descer em direção à carreira seguinte, olha. Pegando os 2 fiozinhos do ponto alto. Mais um fiozinho, olha, já mais descendo em direção à próxima carreira. Tudo isso certificando-se que não vai aparecer aqui na frente essa costura. E agora eu vou fazer voltando nos próximos pontos, olha. Pegando assim sempre os fios aqui mais no avesso, vou até virar aqui o trabalho, pegando somente os fiozinhos do avesso, desse jeito. E vou puxar ele de volta sem apertar. Vou descer em direção a mais uma carreira, sempre pegando os fiozinhos aqui para descer com ele, olha, pegando esses 2 fios que ficam no avesso da peça. Sem apertar, só ajustando, vou em direção ao próximo ponto. Agora eu vou costurar até sumir com esse fio por completo, essa ponta de fio. Fizemos assim, olha, zigue-zague, não vai soltar de jeito nenhum, mesmo se você colocar essa peça numa máquina de lavar, que aliás nem é recomendado, mas mesmo se você fizer isso, ele não vai soltar. Se você quiser, pode fazer mais zigue-zague aqui com esse fio, pode costurar ele um pouco mais, mas ele não vai ficar soltando de jeito nenhum por conta da quantidade de fio que a gente deixou aqui escondendo e todas as voltas que fizemos. Vou costurar ainda mais um pouquinho e aí vou cortar a sobra. Agora, só cortar a sobra aqui, não vai ficar aparecendo fio. Olha, eu vou cortar bem reto aqui, não vai aparecer na frente porque ele nem ficou na frente do trabalho. O arremate fica perfeito aqui na frente, olha, não fica aparecendo, os pontos ficam exatamente iguais e ele não vai soltar de jeito nenhum. A ponta de fio inicial, antes de fazer o arremate, vou puxar ela para certificar-se de que eu fechei ela totalmente aqui, tá? O miolinho. E aqui eu vou fazer bem parecido, olha, eu vou colocar o fio na agulha. E para não deixar muito volumoso esse miolinho, eu só vou costurar por uns 2 pontos aqui, olha. Vou passar só em 2 pontos no miolinho e já vou começar a subir com o fio para a carreira de cima, desse jeito. E agora eu vou começar toda aquela dança do fio novamente. Vou costurar ele por uns 4 fios, uns 4 pontos, perdão, sempre confundindo aqui fios e pontos, sem apertar. Vou subir para a carreira seguinte, olha, sem aparecer lá na frente. Sempre olha, se a agulha estiver aparecendo, significa que o fio vai aparecer. Não está aparecendo, pode costurar. E vou costurar para o lado contrário agora por mais 4, 5 pontos. Vou subir novamente com esse fio para a carreira de cima, olha. E vou costurar mais uma vez agora até esconder o fio totalmente a sobra aqui que eu deixei no cordão inicial. Se você fez uma sobra menor, não se sentir segura com esse acabamento, você pode dividir o fio em 2, amarrar bem, cortar a sobra, pode colocar uma gotinha de cola pano da Círculo também. Enfim, tem várias outras maneiras, eu já ensinei várias maneiras de fazer arremate aqui no canal, mas esse é para realmente não ficar nenhum nó, não fica nada volumoso e fica seguro por conta da quantidade, né? Principalmente por conta da quantidade de fios que a gente escondeu aqui nesse início, né? Nesse miolinho dessa base. Tenho aqui a base completa.
Na verdade, essa base serve para vários outros trabalhos, como fundo de bolsa, serve para fazer fundo de cesto, então você pode utilizar essa base inclusive para outras peças. Na próxima volta eu vou trabalhar com o amarelo 1289 e vou começar deixando uma sobra bem generosa para fazer esse arremate também sem precisar fazer nó. Vou só posicionar o fio no dedo, olha, para trabalhar, e pegando em cima de qualquer ponto, vou só introduzir a agulha assim na parte de cima do ponto alto, deixando 2 fiozinhos na parte de cima. Vou buscar o fio que vem do novelo, passando para frente formando uma laçada, e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou posicionar essa sobra de fio que eu deixei, olha, na parte de cima da peça e vou continuar por toda a volta fazendo ponto baixo, mas já escondendo esse fio. Só pegar na parte de baixo do fio desse jeito, para fazer o ponto baixo já escondendo o fio também. Sempre saindo com a agulha embaixo do fio que você quer esconder, para que ele fique posicionado sempre na parte de cima da peça. E vamos fazer ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo até o final da volta. Não tem aumento de pontos, é só fazer um ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos, conduzir esse fio o máximo possível, depois pode deixar a pontinha para cortar a sobra. No final eu vou ensinar para você como fazer esse arremate aqui de volta, né, a finalização de volta para começar a próxima, de forma que fique perfeito, sem aparecer o início e final da volta no ponto baixo também. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos altos, não tem aumento de pontos, então temos aqui um total de 112 pontos baixos, do mesmo jeito que finalizamos a última volta de ponto alto. Se você não quiser fazer o arremate que eu vou ensinar logo a seguir, você pode fazer ponto baixíssimo, olha, no primeiro ponto, fazer ponto baixíssimo, e começar a próxima volta. Acho que para os iniciantes essa é a forma mais fácil, né? E aí basta você fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo e já seguir para o próximo ponto fazendo ponto baixo em todos os pontos. Mas essa finalização não fica muito bacana quando você for começar, né? Quando você for finalizar, aliás, a próxima volta, fica aparecendo esse fiozinho aqui no início dessa volta. Por isso eu vou ensinar para você um arremate que vai deixar essa primeira volta perfeita. Então, após o último ponto baixo, olha aqui, não finalizo com ponto baixíssimo. Vou alongar esse fio, fazer uma laçada bem grande, olha, para que eu consiga passar toda a base aqui dentro dessa laçada. Se você estiver fazendo aí um tapete grande, não dá para fazer, nossa, eu vou fazer uma laçada de 1 metro. Não, você pode fazer uma laçada assim menor, pegar o novelo e passar aqui dentro, olha, da laçada, dá o mesmo efeito. Mas aqui eu não quero pegar o novelo para passar dentro da laçada, então eu passo o trabalho. Antes de fazer isso, eu vou pular o primeiro ponto baixo que eu fiz aqui no início da volta, vou no segundo, pegando os 2 fios assim na parte de cima, e vou passar essa laçada aqui pro avesso da peça, desse jeito, olha. Se precisar de mais fio aqui para passar dentro passar o trabalho dentro, você pode puxar aqui do cordão inicial, olha, puxar para fazer ela ficar maior. E agora é só passar o trabalho todo aqui dentro dessa laçada. Veja que eu passei o trabalho dentro da laçada, agora olha, o fio que vem do novelo está dentro da laçada. Você vai ajustar essa parte de cima aqui, esses 2 fiozinhos, segura ele aqui e puxa o fio que vem do novelo passando dentro da laçada, desse jeito, olha, passando de volta para acabar com o fio aqui da laçada. Veja que eu vou sempre ajustar para ele ficar na parte de cima, vou ajustar ao máximo e pode apertar bem esse fio aqui, tá? Não precisa deixar muito solto não. Ele vai ficar mais volumoso, você fala, pô, mas era para ficar discreto e ficou diferente a parte de cima do trabalho. Mas eu vou mostrar para você que eu vou começar a próxima volta, que o que importa é a frente aqui do trabalho, né? Então dê uma olhada como ficou aqui na frente, sem levar em conta esse volume. Vou pular aqui uns 3, 4 pontos, pode pular só 2, pode pular 10, não tem problema. Para começar a próxima volta, vou pular 1, 2, 3, 4, vou começar aqui no 5º ponto. Você vai entender que quando for fazer a próxima volta, eu vou passar aqui fazendo ponto baixo e vai ficar perfeita essa finalização. Então vou pegar o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo. Ficou assim, olha, essa laçada aqui na parte de trás. Não tem problema, ela não vai ficar aparecendo também. E vou seguir fazendo ponto baixo nos próximos pontos. Então é só seguir fazendo por toda a volta, no final teremos novamente 112 pontos baixos, não tem aumento de pontos. Então eu vou seguir fazendo por toda a volta, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também.
já estou quase completando a volta e veja que eu estou chegando, olha, naquele ponto crítico, né, onde eu finalizei a volta anterior, que só tá bonita aqui na frente. Lá na parte do avesso tá bem esquisito, mas vai ficar legal também. Veja só, eu vou continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos. No próximo ponto, que é exatamente o ponto que eu finalizei, eu vou pegar todos os fios assim, olha, desse jeito, pegando todos os fios e vou fazer ponto baixo na mesma direção. Agora vai ficar legal aqui na frente, olha, o ponto não vai ficar parecendo que eu finalizei aqui e nem lá no avesso. Eu vou continuar fazendo ponto baixo, olha. Agora pegando também o fio para conduzir. Esse fio que eu deixei sobrando, pegando por baixo dele para continuar fazendo ponto baixo. E vou seguir fazendo nos próximos pontos. Olha, sempre pegando o fio ali para conduzir para não ficar solto lá no avesso da peça. Vou fazer até o último ponto. Aqui, se você não fez desse jeito, nessa finalização, é só fazer ponto baixíssimo, então aqui no próximo ponto e finalizar a volta. Mas olha, aqui no avesso da peça também como ficou, onde eu comecei e onde eu finalizei a volta anterior, veja que não dá para aparecer que foi aqui que eu finalizei a volta anterior. E no final dessa volta eu vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro, mas se você quiser pode fazer ponto baixíssimo aqui na corrente que nós fizemos para começar o primeiro ponto baixo da volta. E depois alongar bem o fio, passar para o avesso da peça, amarrar ou esconder. Né? Aqui eu vou deixar uma sobra bem generosa, lembra? Uns 20 centímetros de fio aqui para fazer um arremate com segurança, sem precisar cortar, fazer nó também no fio. Então vou deixar aqui uma sobra suficiente para isso. Vou cortar, vou colocar numa agulha de tapeceiro e vou fazer esse arremate do último ponto baixo aqui com a agulha de tapeceiro e depois eu já aproveito para esconder a ponta de fio. Olha, no arremate eu sempre pego o fio que está logo à frente. Comecei fazendo uma corrente, né, um ponto baixo aqui para começar a volta. Vou no próximo, pegando os dois fios. Passo todo o fio de trás para frente. Agora, pegando só um fiozinho aqui na parte de cima do último ponto baixo, olha. No mesmo lugar que sai o ponto, pegando somente um fiozinho. Vou trazer esse fio para ele fazer a parte de cima do meu ponto baixo que eu pulei ali, olha, que eu comecei a fazer. E vou voltar com esse fio e vou introduzir assim, aqui no próximo ponto, já saindo com ele lá no avesso da peça. No ponto que eu fiz para começar a volta. Só introduzir aqui, saindo com ele no avesso da peça, vou ajustar bem aqui na parte de cima, para ele fazer a parte de cima do ponto baixo também ficar exatamente igual todas as outras. No avesso da peça eu vou só costurar ele aqui para esconder nos pontos baixos. Olha, eu vou costurar ele por uns 5, 6 pontos baixos aqui, pegando só o avesso da peça. Como que eu faço? É só olhar aqui na frente, a agulha não está aparecendo, pode costurar. Sem apertar, principalmente essa primeira costura, não aperta para não repuxar o ponto baixo, vou seguir costurando aqui por mais alguns pontos. Aqui tem a ponta de fio, olha, da outra ponta de fio, essa eu vou até cortar para não confundir, já escondi ela bastante, deixei só uma sobrinha, né, da ponta de fio, aqui eu posso cortar. Esse eu ainda vou costurar um pouquinho mais. Para deixar bem seguro, eu vou descer para a carreira de baixo, olha, pegando também o avesso dos pontos desse jeito. E vou voltar no sentido contrário, costurando também, pegando só o avesso dos pontos também. Só para certificar, não está aparecendo aqui na frente, então posso puxar o fio. E agora posso cortar. Não precisa nem esconder mais, já fica seguro, não vai soltar de jeito nenhum. Mas é como eu disse, se você achar que precisa, pode dividir o fio em dois, amarrar bem e cortar a sobra. Mas veja que eu fiz aqui 2 voltas com ponto baixo, essa parte fica bem firme com os pontos baixos, assim, na próxima volta que eu vou trabalhar com ponto pipoca, não fica repuxando a peça. Então finalizei aqui as 2 voltas com ponto baixo. Na próxima etapa eu vou trabalhar com a cor bronze, que é a cor 7259, e vou começar em qualquer um dos pontos baixos. Pode começar em qualquer um, deixo uma sobra bem generosa aqui para fazer o arremate também. E vou introduzir a agulha em cima de qualquer um dos pontos, pegando os 2 fios, vou buscar o fio que vem do novelo e vou fazer um ponto baixo. Esse ponto fica na direção desse ponto baixo aqui, então olha na base. O próximo ponto eu vou pegar no ponto seguinte. Se você ficar em dúvida, olha, só descer em direção ao próximo ponto, introduzir a agulha, deixando essa laçada bem ajustada. Vou buscar o fio que vem do novelo,
Vou levar ele lá para a parte de cima e vou fazer ponto baixo. No próximo ponto, eu faço ponto baixo aqui na parte de cima mesmo. Essa ponta de fio inicial eu vou deixar, não preciso continuar escondendo ela. Eu vou fazer o arremate depois, tá? No final dessa etapa. Então veja que eu fiz um ponto baixo na parte de cima. O próximo ponto eu faço pegando lá na parte de baixo também, igual eu fiz essa laçada. Mas não se esqueça de deixar essa laçada bem ajustada. Eu vou alongar ela um pouco para você ver se eu fizer a laçada pegando lá embaixo com ela muito alongada. A parte de cima do ponto, olha, vai ficar enorme, tá? Então tem que deixar essa laçada bem ajustada. Vou na direção do próximo ponto, pegando lá embaixo, trago a laçada para ficar com a mesma altura dos pontos e faço o ponto baixo. Para não errar de jeito nenhum, é só intercalar, olha, fiz a laçada, um ponto baixo, uma laçada, no próximo faço um ponto baixo. Onde eu pego então a próxima laçada? Pulando um ponto, vou no próximo, faço a laçada. Um ponto baixo. No próximo, uma laçada. Não faça essa laçada também muito apertada, senão vai ficar repuxando, tá? O trabalho. Sempre do mesmo jeito, olha. Ponto baixo, uma laçada pulando um ponto, vou no próximo, faço a laçada. Se o total de pontos aqui na última volta for número par, vai dar certinho, chegar aqui no final, olha, com uma laçada, antes de finalizar com um ponto baixíssimo aqui nesse ponto. Só dá errado se você fez um total de número ímpar de pontos altos aqui nessa última volta. Por isso aquela dica aqui no início, se você começar com 15 pontos, o total de voltas aqui precisa ser número par. Se você começar aqui com um número par, eu fiz 14. Se você fizer 16, 18 pontos, pode fazer qualquer quantidade de voltas, seguindo a regra do aumento, dá certinho, chegar aqui no final de forma correta também, sem precisar fazer nenhum tipo de adaptação, tá? Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta, sempre intercalando ponto baixo, uma laçada. Veja que eu fiz ponto baixo, pulando um ponto vou fazer laçada. E vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Veja que fica intercalando em todos os pontos. Olha, uma laçada, um ponto baixo, deu certinho. Se o seu não deu certo aqui no final, Samuca, segui a receita. Comecei com 14 pontos, fiz a mesma quantidade de voltas, não está dando certo aqui no final. Então verifique se você fez os aumentos de forma correta. Confira essa última volta para ver se tem 112 pontos altos. Depois, nas voltas de ponto baixo, eu fiz um ponto em cima de cada um dos pontos de base. Então, se você não pulou nenhum, tem um total de 112. 112 é número par, então dá certo. Ah, eu fiz diferente. No meu aqui, no final, deu 130. Tudo bem, dá certo também. Sendo número par nessa última volta, dá certo fazer esse mesmo bico de acabamento. Veja que eu fiz essa primeira volta, então, com a cor bronze. Para começar a próxima volta, veja que eu finalizei a anterior no ponto baixo que fica entre as laçadas. Então, eu vou no ponto em direção à laçada, olha, pegando a parte de cima, vou alongar um pouquinho esse fio e vou fazer um ponto baixo, mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Uma para completar a altura do meu ponto alto, 3 para deixar de espaço. Então, se você tem o ponto mais alongado, pode fazer mais correntes, contando que você deixe 3 sobrando aqui para fazer esse ponto V. Vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Olha, formei então o primeiro ponto V. Sem fazer corrente de espaço, eu vou laçar o fio na agulha e lembre-se que eu vou trabalhar sempre na direção das laçadas. Nunca vou fazer ponto na direção desses pontos baixos. Então, lacei o fio na agulha. Na direção da próxima laçada, eu vou fazer um ponto pipoca formado por 5 pontos altos. Lacei o fio na agulha, vou fazer um ponto alto. Voltando no mesmo lugar, vou completar 5 pontos. 2. Para ficar bonito esse ponto, sempre ajustar para ficar lado a lado. 3. 4. 5 pontos altos, olha, no mesmo lugar para formar o ponto pipoca. Vou tirar a agulha da laçada, vou introduzir no primeiro ponto alto dos 5 que eu fiz nesse mesmo lugar, vou buscar a laçada que eu deixei sobrando do último ponto, vou puxar e vou fazer um ponto baixo para formar o ponto pipoca. Após esse ponto baixo, olha, eu vou laçar o fio na agulha, vou na direção da próxima laçada e vou fazer o ponto V formado por um ponto alto,
3 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha novamente, voltando no mesmo lugar, faço o ponto alto. Veja que eu fiz o ponto V novamente. Se depois dessa etapa ficar formando muita ondulação, mas tem que ser muita, se for só um pouquinho não tem problema. Se formar muita ondulação, você pode diminuir de 3 para 2 correntes aqui entre esse ponto V, tá? Mas experimente fazer a primeira volta da próxima etapa para você constatar se realmente está formando muita ondulação. Mas eu só estou explicando para você voltar e fazer alguma adaptação caso seja necessário. Então, após o ponto V, vou laçar o fio na agulha, na direção da próxima laçada, vou fazer o ponto pipoca, formado por 5 pontos altos. 1, 2. Essa dica de ajustar o fio faz toda a diferença no ponto pipoca, tá? No visual. Veja que eu vou completar 5 pontos altos. 4. 5 pontos altos novamente para formar o ponto pipoca. Vou tirar o fio da laçada, pegando no primeiro ponto, vou buscar a laçadinha, passar e fazer um ponto baixo. Opa, escapou aqui. Um ponto baixo. Sem fazer corrente de espaço, vou fazer o ponto V no próximo ponto. Um ponto alto, 3 correntes de espaço, novamente ponto alto no mesmo lugar. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Veja que após o ponto alto do ponto V não tem corrente de espaço para fazer esse ponto pipoca, tá? As únicas correntes de espaço ficam aqui entre o ponto V e eu estou fazendo 3 correntes. Vou fazer por toda a volta, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, sempre intercalando, fazendo um ponto pipoca em uma das laçadas e no ponto seguinte eu faço o ponto V. Aqui, olha, eu estou finalizando com um ponto pipoca formado por 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos, vou formar o ponto pipoca pegando aqui no primeiro dos 5 pontos. Nós começamos a volta fazendo um ponto V e eu fiz um ponto baixo, uma corrente para dar a altura do ponto alto e mais 3 correntes de espaço. Se você não quiser fazer o arremate com agulha de tapeceiro, aqui é só fazer ponto baixíssimo na última corrente de todas que você fez para formar o ponto alto. Se fez assim só uma, finaliza então nessa corrente. O importante é que fiquem sobrando 3 de espaço para que esse ponto V fique exatamente igual a todos os outros, olha, com 3 correntes de espaço. Como eu disse, ele fica formando um pouquinho de ondulação, bem pouca, mas fica formando, mas é pouco, se você passar a mão assim ele já ajusta. E na próxima volta nós vamos fazer leque nessas alças, que vai repuxar um pouco esses pontos pipoca, e aí não vai formar ondulação de jeito nenhum. Então, se está formando um pouquinho de ondulação, não tire essas ondulações, porque pode ser que na próxima volta fique repuxando. Por isso que eu disse que é importante fazer a próxima volta, para depois você ter certeza se precisa fazer algum tipo de ajuste. Aqui, olha, eu vou fazer esse arremate com agulha de tapeceiro, então após o ponto pipoca eu não vou fazer o ponto baixíssimo. Vou alongar esse fio, deixar uma sobra bem generosa. Vou cortar logo antes de alongar o fio, deixando uns 20 centímetros, olha, para fazer esse arremate com segurança. Vou colocar na agulha de tapeceiro. E agora eu vou fazer o arremate pulando, então, os pontos que eu preciso para formar o ponto alto. Vou na primeira das 3 correntes que eu vou deixar de espaço. Ou seja, um ponto à frente de onde eu realmente preciso finalizar. Pegando os 2 fios na parte de cima, passo todo o fio. Vou passar no ponto baixo que eu fiz após o ponto pipoca e na corrente que eu fiz para formar o ponto alto. Pegando aqui, olha, já saindo com a agulha no avesso da peça. Vou deixar bem ajustado para deixar ele bem pertinho mesmo do ponto pipoca. Assim, olha, ele já forma o ponto V e eu já tenho aqui a ponta de fio. Aqui está a ponta de fio inicial, deixa eu desprender ela aqui. Nesse aqui, olha, eu vou descer em direção a essa ponta de fio. E para ficar ainda mais seguro esse aqui, já que nós trabalhamos somente a volta de ponto baixo com laçado e a volta de ponto pipoca, eu vou fazer 2 nó aqui antes de costurar, para deixar ainda mais firme. Não vai ficar volumoso, olha, eu vou fazer o primeiro sem apertar muito, e o próximo nó eu posso apertar um pouco mais. Veja que nesse caso não fica aparecendo aqui o nó, por ficar só 2 nozinhos, olha, e não fica aparecendo aqui na frente também. Agora eu posso costurar assim, olha, levando o fio em direção ao ponto pipoca, costurando aqui no avesso da peça e costuro o fio nesse acúmulo de fios aqui do ponto pipoca, desse jeito.
Eu vou seguir costurando assim por mais alguns pontos, sempre tentando esconder ele aqui no avesso de forma que ele não apareça lá na frente. E depois costuro ele novamente no ponto pipoca. Eu vou fazer exatamente igual com a outra ponta de fio, só que na outra direção. Veja que eu costurei aqui em um dos pontos pipoca. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pular um dos pontos e vou voltar costurando ele aqui ainda nesse ponto pipoca e vou sair no penúltimo aqui também, para não ficar aparecendo onde eu cortei, tá? Essa pontinha de fio. E aqui, olha, depois de costurar voltando também, é só cortar a sobra. Não vai ficar aparecendo, ele está dentro do ponto pipoca, essa pontinha de fio, e não vai soltar também. Com a outra ponta de fio, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou costurar um pouco, depois voltar costurando e cortar a sobra. Cortei as pontinhas de fio, olha, tenho aqui então mais uma etapa pronta. Na próxima etapa eu vou utilizar o amarelo 1289, mesma cor que eu utilizei aqui nas voltas de ponto baixo, e você pode começar em qualquer uma das alças, tá? Pode escolher qualquer alça. Vou buscar o fio, olha, deixando ele assim na parte de baixo, vou buscar o fio dentro da alça e vou fazer um nó na metade da alça, deixando uma sobra de fio bem generosa aqui para fazer o arremate. Veja que eu vou fazer apenas um nó na metade da alça. Pode escolher qualquer alça e fazer assim que dá certo. Agora eu vou posicionar o fio que vem do novelo, deixando ele na posição correta para trabalhar. Essa sobra de fio eu deixo para fazer o arremate no final. Vou introduzir a agulha dentro da alça, vou buscar o fio, formando uma laçada, faço um ponto baixo já escondendo esse nó que eu fiz para prender o fio. Agora eu vou fazer uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto e duas correntes para deixar de espaço. Não importa aí a quantidade de correntes que você fizer para formar o seu ponto alto, o importante é que fiquem sobrando duas correntes de espaço. Vou laçar o fio na agulha. Ainda nesse mesmo espaço vou fazer 4 pontos altos, um ao lado do outro, olha, um no mesmo lugar, ajustando para ficar um ao lado do outro, 2, 3, 4 pontos altos. Ficou assim, olha, um ponto alto formado por um ponto baixo, uma corrente, duas correntes de espaço, 4 pontos altos. Quando completar a volta, eu completo esse leque fazendo mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo lugar. Após os 4 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, vou na próxima alça e prendo com ponto baixo. Uma corrente de espaço, vou para a próxima alça e vou trabalhar um leque. Só que agora eu vou fazer o leque completo, com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Duas correntes de espaço, ainda no mesmo lugar, vou fazer mais 4 pontos altos para completar esse leque. É só continuar ajustando os pontos aqui que cabem todos. Olha, 1, 2, 3, 4. Olha, agora tem o leque completo. Vou fazer uma corrente de espaço, vou para a próxima alça e prendo com ponto baixo. Uma corrente de espaço, vou para a próxima alça e repito o leque. Aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido esse leque, os leques são todos exatamente iguais. 4 pontos altos, duas correntes de espaço, novamente 4 pontos altos. É só ajustar desse jeito assim, balançando o fio que ele não fica amontoado, fica um ao lado do outro, fica bonito aqui dentro da alça. Vou completar esse leque aqui para eu mostrar para você o resultado. Olha, completando, fiz uma corrente de espaço, prendo com ponto baixo. E eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, sempre intercalando. Em uma alça eu prendo com um ponto baixo, uma corrente de espaço, faço o leque com 4 pontos altos, duas correntes, novamente 4 pontos altos. Vou seguir por toda a volta, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer, completar esse leque aqui para ficar exatamente igual a todos os outros. Já estou completando a volta. Aqui, olha, estou fazendo os leques sempre do mesmo jeito. Uma corrente de espaço, prendo com ponto baixo, uma corrente de espaço e agora eu vou completar o leque que eu fiz no início da volta. Lembra que eu fiz aqui um ponto baixo, uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto, mais duas para deixar de espaço. Então, só temos uma lateral do leque. Aqui faltam outros 3 pontos para que esse aqui complete o quarto ponto. Então vou laçar o fio na agulha, aqui no mesmo espaço que eu comecei a volta, vou fazer ponto alto, olha, 1, pegando no mesmo lugar, ajustando bem para não ficar amontoado, 2,
3 e agora finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz após o ponto baixo. O importante é que fiquem sobrando duas correntes. Deixa a laçada da agulha bem ajustada, finaliza com ponto baixíssimo. Assim, olha, completa então o quarto ponto alto e esse leque fica exatamente igual a todos os outros e assim eu terminei mais uma volta. Vou começar a próxima volta e veja que a maneira que eu fiz para iniciar a volta anterior já deixou na posição correta para começar a próxima. Não precisa ficar caminhando com ponto baixíssimo em cima dos pontos e assim eles não ficam todos deformados. Aqui, olha, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das duas correntes que sobraram aqui de espaço. Então faço um ponto baixíssimo, pegando dentro do espaço de duas correntes, vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. É nessa corrente que eu vou finalizar a volta. E faço mais duas correntes para deixar de espaço. Dessa vez, aqui olha, eu vou laçar o fio na agulha e dentro do leque vou fazer só mais 2 pontos altos e não 4. Olha, 1, 2. Ficou assim. Vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto. Faço ponto alto no próximo ponto alto. E nesse aqui também. Veja que ficou sobrando somente o último ponto. Então, após as correntes de espaço, nós temos um total de 5 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e agora eu vou fazer o ponto trindade pegando no primeiro espaço de uma corrente, pulo o ponto baixo e pego no segundo espaço de uma corrente. Veja que eu vou laçar o fio na agulha, introduzir a agulha no primeiro espaço, busco o fio e alongo para ficar com quase a altura de ponto alto. Sem laçar o fio na agulha, eu vou no próximo espaço, introduzo a agulha, busco o fio também e alongo novamente. Agora eu vou passar em 3 laçadas, alongo um pouquinho mais e passo nas outras duas para formar o ponto trindade aqui entre um leque e outro. Após o ponto trindade, vou fazer uma corrente de espaço e vou trabalhar os pontos no leque seguinte. E vou pular o primeiro ponto alto, começando a partir do segundo ponto, vou fazer ponto alto em cima de todos os pontos. 1, 2, 3. Chegando no espaço de duas correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2, duas correntes de espaço. Lacei o fio na agulha, novamente no mesmo lugar, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo. Ponto alto, no próximo também, e no penúltimo ponto também. Sobrou somente o último, ou seja, pulei o primeiro, deixei sobrando o último. Então, em cada lateral do leque, eu tenho 5 pontos altos, sempre com 2 correntes de espaço. Agora eu vou repetir esse ponto trindade para passar para o próximo leque. Após o último ponto alto, vou fazer uma corrente de espaço, e vou fazer o ponto trindade, pegando no primeiro espaço de uma corrente, alongo o fio, sem laçar o fio na agulha, busco o fio no próximo espaço, passo em 3 laçadas e depois passo em 2. Uma corrente de espaço, vou repetir o leque no próximo aqui, olha. Pulando o primeiro, vou seguir fazendo ponto alto nos próximos. Agora é só seguir repetindo por toda a volta. Eu vou completar mais esse leque aqui para você ver o resultado. Veja que dentro do espaço de duas correntes eu faço 2 pontos altos, 2 correntes de espaço, novamente 2 pontos altos, antes de seguir com ponto alto em cima dos próximos pontos. Assim ele faz o aumento aqui, olha, dentro do leque. Sigo aqui nos próximos pontos também. Só para relembrar, uma corrente de espaço e vou fazer o ponto trindade aqui na direção do ponto baixo. Veja como vai ficando, olha. Então, agora entre os leques nós temos o ponto trindade. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, fazendo sempre do mesmo jeito. Nessa volta, cada lateral do leque tem 5 pontos altos, sempre pulando o primeiro e deixando sobrar aqui o último ponto de base. Uma corrente de espaço, vou fazer o ponto trindade aqui entre um leque e outro. Novamente, uma corrente de espaço e agora eu vou completar o primeiro leque. Do mesmo jeito, olha, pulando o primeiro ponto, então a partir do segundo ponto de base, vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos.
2, 3. Para não errar, não finalize ainda com ponto baixíssimo. Olha, só temos 4 pontos. Preciso fazer mais um ponto alto aqui dentro do leque. E nessa primeira fase do ponto alto, eu não alongo muito essa laçada, deixo ela bem ajustada, para ele não ficar diferente dos outros, e faço a primeira parte do ponto alto, ajusto bem para ficar bem apertado. Agora sim eu alongo para completar o ponto alto, assim ele não fica diferente dos outros. E aí finalizo com ponto baixíssimo na corrente que nós temos logo após o ponto baixo, para que esse ponto também fique igual. E nós temos aqui então 5 pontos altos na lateral desse leque também, e assim eu completei mais uma volta. Vou começar a próxima volta de uma maneira diferente, para facilitar na hora de fazer o arremate, por ser a última volta. Se você quiser fazer mais de 3 voltas aqui nesse bico de acabamento, quiser continuar fazendo, então comece da mesma forma que fizemos na volta anterior, fazendo ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes, depois um ponto baixo e mais uma corrente para o ponto alto, 2 de espaço, 2 pontos altos, enfim, só repetir o que nós fizemos aqui na segunda volta. Mas como é a última volta, para facilitar, eu vou só alongar esse fio e já vou começar fazendo ponto baixo dentro do espaço de 2 correntes, sem fazer ponto baixíssimo. Então, olha, ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Lacei o fio na agulha, aqui no mesmo lugar, faço o segundo ponto alto. Ficou assim. Agora eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha, ainda no mesmo lugar, ou seja, dentro do leque, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. E vou continuar agora fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até que fique sobrando somente um ponto de base. Olha, ponto alto em cima de ponto alto. Na volta anterior, cada lateral do leque tem 5 pontos altos. Então, na terceira volta aqui do bico de acabamento, cada lateral do leque fica assim com 6 pontos altos. Para passar de um leque para o outro, nós temos o ponto trindade. Então, vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, pegando no primeiro espaço antes do ponto trindade. Vou alongar o fio, busco o fio no segundo espaço, após o ponto trindade, e agora passo em 3 laçadas, ajusto, alongo um pouquinho e passo em 2 laçadas para formar o ponto trindade também. Uma corrente de espaço, pulando um ponto de base, começo no segundo ponto e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3, 4. Chegando no espaço de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos para completar essa lateral. 5, 6. Assim, olha, os últimos 2 pontos no espaço de 2 correntes. Faço 2 correntes de espaço, começando ainda no mesmo espaço, ou seja, dentro do leque, faço 2 pontos altos. 1, 2, e sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo. 3, 4, 5, 6. Veja que ficou sobrando somente o último ponto e nós temos aqui o leque completo, olha. E vou fazer novamente o ponto trindade, com uma corrente de espaço, pegando no primeiro espaço antes do ponto, sem laçar o fio na agulha, pego no segundo espaço, passo o fio em 3 laçadas e depois em 2. Uma corrente de espaço e sigo para o próximo leque. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, fiz aqui o ponto trindade, uma corrente de espaço e agora eu preciso completar esse leque do início. Então, vou pular o primeiro ponto, começando no segundo, fiz um ponto alto, no próximo ponto 2, no próximo ponto 3, e o quarto e último ponto aqui antes de finalizar a volta fica na direção do último ponto alto nessa laçada. Olha, eu vou fazer o quarto ponto alto aqui antes de finalizar com ponto baixíssimo. Não pode esquecer de fazer esse último ponto para não ficar com uma quantidade diferente. Dessa vez, olha, lembra, não preciso fazer ponto alto dentro do leque, porque eu comecei fazendo um ponto baixo, uma corrente e depois fiz um ponto alto. Se você não quiser fazer essa finalização com agulha de tapeceiro, é só dar uma olhadinha no último ponto alto, temos os 2 fios, voltando temos a corrente. Então, só fazer ponto baixíssimo na corrente que foi feita após o ponto baixo, para que esse ponto fique exatamente igual a todos os outros. Ou seja, aqui essa finalização é exatamente igual que fizemos aqui no centro
do trabalho, finalizando na corrente de espaço. Mas para deixar bem discreto aqui, olha, após o último ponto alto, vou cortar deixando mais ou menos uns 20 centímetros de fio para eu fazer novamente aquele arremate, né, sem precisar fazer nó. Vou só tirar aqui do último ponto alto, colocar na agulha de tapeceiro e vou fazer o arremate então com a agulha de tapeceiro. Do mesmo jeito, olha, eu vou pular a corrente de espaço nos dois fios que ficam em cima do ponto alto após as correntes, olha, na direção do ponto alto. Passo todo o fio, depois passo de cima para baixo pegando os dois fios que tem na frente e a ponta da agulha passando dentro da corrente que forma esse ponto alto. Vou só ajustar o ponto e passar todo o fio para o avesso da peça para que ele fique também igual a todos os outros. Olha, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos em cada lateral do leque aqui na terceira volta. No avesso da peça eu vou repetir aquele arremate só escondendo. Olha, eu vou costurar ele em direção à carreira de baixo e depois vou começar a esconder ele por uns 5, 6 pontos aqui, desse jeito, só no avesso da peça, sem puxar o fio, só ajustando. Desço com ele em direção à carreira de baixo, olha, pegando os dois fios assim da carreira. Indo em sentido contrário, agora vou já pegar no próximo ponto e seguir costurando ele. Vou sair aqui na metade do leque. Vou continuar ainda nessa mesma direção aqui, indo nos próximos pontos. Para travar e esconder definitivo, pulo um ponto, volto no próximo no sentido contrário e saio aqui no penúltimo ponto, desse jeito, olha. E agora posso cortar, que ele não vai ficar soltando, vai ficar escondido aqui também. Esse aqui, olha, eu já escondi ele nesse acúmulo de pontos, né? Então eu vou só colocar ele na agulha e vou fazer ele a costura no sentido contrário. Pulo um ponto e volto costurando ele no sentido contrário, pegando somente os fios que ficam aqui no avesso. Vou sair aqui, olha, mais ou menos antes do final. Eu tenho uma sobra de fio suficiente para esconder ele, mas posso subir para a carreira de cima, sem apertar, costuro um pouco mais do mesmo jeito, olha, escondendo no avesso, né, dos pontos, sem aparecer lá na frente e sem repuxar o ponto também. Se puxar assim sem aparecer ele todo, veja qual é a ponta de fio e puxa para sair a ponta de fio, olha. Esse não, esse sim. Pulo um ponto, volto costurando ele e saio na metade assim dos pontos e corto a sobra. Assim fica bem travado e não precisa fazer nó. Mas se você quiser, aqui no canal tem vários, em todos os vídeos eu ensino a fazer o arremate fazendo mesmo o nó, dividindo ele em dois para cortar as sobras, mas assim, olha, veja que eu terminei mais uma volta aqui no trabalho. Para fazer a próxima volta, eu vou utilizar a mesma cor que eu utilizei aqui na fase inicial, ou seja, cor 7738, mas você pode inclusive utilizar a cor bronze ou fazer esse acabamento com uma cor diferente, só com fio em canto, por exemplo. Aqui, olha, eu vou deixar uma sobra suficiente, bem generosa aqui para fazer o arremate com segurança, sem precisar fazer nó, e você pode começar em cima de qualquer um dos pontos altos, mas eu vou trabalhar pegando somente o fiozinho que fica mais na parte de baixo. Então vou pegar um fiozinho, vou buscar o fio que vem do novelo, passo para frente formando uma laçada e faço um ponto baixo. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio inicial. Já vou deixá-la posicionada e vou no próximo ponto, olha, pegando somente um fiozinho, saindo embaixo do fio que eu preciso esconder, faço ponto baixo. Vou no próximo, faço ponto baixo. No próximo também. Logo à frente nós temos, olha, duas correntes de espaço. Eu vou fazer o ponto baixo também escondendo esse fio. Na primeira corrente, pegando somente um fiozinho assim da corrente também, olha. Vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer um ponto picô formado por 3 correntes. 1, 2, 3. Voltando no último ponto baixo, pego de cima para baixo, pegando os 2 fiozinhos assim, olha, do último ponto baixo, que está antes das correntes. E vou trazer o fio, buscar, olha, formando 2 laçadas, que faço ponto baixo, prendendo então essas 3 correntes no ponto baixo. Vou na segunda corrente dessas duas que temos dentro do leque, pegando somente um fiozinho, faço ponto baixo para deixar esse ponto picô bem centralizado. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos. Nos pontos altos, olha, ponto baixo, sempre pegando somente um fiozinho. Já estou escondendo essa ponta de fio, que não vou precisar fazer nó, né? Vou esconder ela o máximo possível. Assim eu não preciso amarrar,
dividir em dois, essas coisas. Veja que eu estou fazendo do ponto baixo até chegar no ponto alto, antes do espaço aqui de uma corrente que eu tenho no ponto Trindade. Olha, eu fiz em todos os pontos. Na direção do ponto Trindade, eu vou introduzir a agulha, sem laçar o fio na agulha, olha. Introduzo a agulha no espaço de uma corrente, busco o fio formando uma laçada. Sem laçar o fio na agulha novamente, vou no próximo espaço, após o ponto Trindade, busco o fio do novelo novamente. E agora, passo nos 3 de uma só vez, na direção do ponto Trindade. E vou seguir nos próximos pontos só fazendo ponto baixo, olha, pegando somente um fiozinho da corrente, para não confundir que eu estou escondendo essa ponta de fio. Olha, eu vou fazer ponto baixo. E vou seguir nos próximos pontos também até chegar nas correntes de espaço que nós temos dentro do ponto picô. Aqui acho que eu já vou parar de conduzir essa ponta de fio, né, porque não preciso conduzir tanto assim, já escondi esse espaço todo. Vou continuar aqui nos próximos pontos, essa pontinha depois eu corto a sobra, olha. Vou seguir nos próximos pontos. Chegamos novamente no espaço de duas correntes. Vou fazer ponto baixo na primeira corrente. É nesse ponto baixo aqui que eu prendo o ponto picô. Então vou fazer 3 correntes de espaço, 1, 2, 3, voltando no último ponto baixo que foi feito. Pegando de cima para baixo, busco o fio para posicionar e fazer ponto baixo, olha. Agora faço ponto baixo na próxima corrente. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, sempre do mesmo jeito, pegando somente o fiozinho que fica mais no avesso para deixar esse detalhe. Na hora de finalizar essa volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, fazendo sempre do mesmo jeito, ponto baixo, pegando somente o fiozinho na parte de trás, fazendo esse ponto Trindade com ponto baixo, né? Aqui vou fazer até o último ponto. E se você quiser finalizar sem agulha de tapeceira, é só fazer ponto baixíssimo no ponto baixo que nós fizemos para começar a volta. Mas eu vou fazer esse arremate como fizemos também na última volta de ponto baixo aqui na etapa com o fio amarelo, lembra? Vou deixar uma sobra suficiente para esconder sem precisar fazer nó, vou cortar o fio. E o último ponto baixo eu vou fazer então com agulha de tapeceiro. Olha, veja que eu fiz até o último, então o arremate eu já faço com agulha de tapeceiro. Com o fio na agulha, eu vou pular o primeiro ponto, vou na direção do segundo ponto baixo, pegando os 2 fios na parte de cima. Vou passar todo o fio do avesso para frente do trabalho. Agora, pegando em cima do último ponto baixo, somente um fio e depois passo dentro da corrente que eu fiz aqui para formar o primeiro ponto baixo já saindo no avesso da peça. Vou ajustar bem esse ponto, passando todo o fio para o avesso da peça. Olha, fica exatamente igual na frente. E aqui no avesso eu vou só costurar esse fio, escondendo ele um pouco mais. Pode ser costurando de volta aqui, olha, sempre pegando a última carreira de ponto baixo, pegando somente no avesso da peça para não ficar aparecendo lá na frente, e de preferência os pontos baixos da mesma cor. Pode costurar assim pouco, de 3 em 3, para esconder esse fio máximo. Não puxa aqui para não ficar errado o último ponto, e aí segue costurando e escondendo ele aqui até ficar só uma pontinha de fio para cortar a sobra. Veja que eu já escondi o fio, olha, costurando ele desde esse espaço, por todo esse espaço, vou pular um ponto, agora voltando, vou costurar um pouquinho mais ele no sentido contrário, para depois cortar a sobra. Aqui eu posso cortar a sobra que já não vai soltar, não tem como ele voltar, já que a gente fez essa costura voltando no sentido inverso, e assim, olha, eu termino mais uma etapa. Para fazer o detalhe, eu vou utilizar o fio Encanto Slim. Ele é um pouquinho mais fino do que o fio Encanto, tá? E eu estou utilizando aqui a cor 7577, que é esse tom de dourado. Eu vou fazer esse detalhe com o fio Encanto Slim, mas você pode inclusive utilizar um fio Anne para fazer esse detalhe, um fio Duna, qualquer um fio mais fino fica interessante. Eu vou deixar uma sobra bem generosa para fazer o arremate, vou posicionar a minha mão debaixo da peça, assim, olha, e vou trabalhar no sentido horário, tá? Para facilitar. Ou seja, no sentido contrário do crochê. A mão que está segurando aqui o fio Encanto Slim fica na parte de fora, posicionado desse jeito, porque é mais fácil segurar a peça. Vou introduzir a agulha em qualquer um dos pontos baixos que fica na divisão entre a primeira e a segunda etapa. Só introduzir a agulha no alto do ponto alto aqui da última etapa, buscar o fio que vem do novelo, olha, desse jeito, laçar, puxar ele para a parte de cima para formar uma laçada. Agora vou no próximo ponto,
busco o fio lá na parte de baixo, o fio que vem do novelo, e puxo ele para a parte de cima passando dentro da laçada. Aqui eu consigo ajustar. Vou para o próximo ponto, como é sempre intercalando, é fácil. Olha, um ponto está aqui, o outro na direção da laçada. Um ponto entre as laçadas, o outro na direção da laçada. E toda vez que buscar esse fio no avesso da peça, ajusta para ele ficar com o mesmo comprimento do ponto alto aqui, né, da distância entre um ponto alto e outro, e não ficar repuxando. Quando você puxar para fazer essa laçada, se ele estiver muito folgado, você ajusta desse jeito. Esse primeiro tem a ponta de fio lá atrás, que é só puxar que ele ajusta também. Então não se preocupe com esse ponto inicial. Só deixar um pouquinho mais longo para não ficar repuxando, introduz a agulha, busca o fio, aí você ajusta para ficar com o mesmo tamanho. Vamos no próximo, o importante é ficar mais larguinho, busca, aí ajusta para ficar com o mesmo tamanho. Olha, sempre mais largo para não ficar repuxando. Busca e ajusta. E vou fazer assim por toda a volta, sempre fazendo essa costurinha então no alto dos últimos pontos altos que foram feitos na primeira etapa aqui do trabalho. Já estou chegando no final da volta e aqui, olha, eu vou fazer ponto assim, essa costurinha, até chegar no último ponto que está vazio. Veja que eu comecei nesse próximo aqui, olha, eu comecei nesse, então faço até na direção aqui da laçada, porque no próximo ponto, se eu fizer, já fica exatamente no local que eu comecei. E aqui eu vou puxar bastante fio, deixar uma sobra suficiente para fazer esse arremate com segurança, vou cortar. E vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro também, para ficar bem discreto, ficar exatamente igual aqui na parte da frente e ficar seguro lá no avesso da peça também. Vou colocar o fio na agulha. Vou pegar as duas laçadas aqui do primeiro ponto, olha, pegando desse jeito. Vou passar todo o fio. E agora passo dentro da última laçada, nessa que está aqui prontinha, olha, saindo já para o avesso da peça. Para que esse final fique exatamente igual a todos os outros pontos e assim não dá para notar onde iniciamos e terminamos a volta. Aqui no avesso da peça eu vou fazer um nó com duas voltas, veja só. Vou até tirar da agulha para facilitar para você entender. Vou fazer uma volta e passo mais uma vez aqui dentro, olha, do mesmo espaço, e aí eu faço esse nozinho para ficar seguro e não ficar escorregando. Agora com o fio novamente na agulha, eu vou costurar ele pegando assim, olha, um fio da última etapa e o fiozinho também, o fiozinho dourado, desse jeito, olha. Pegando os dois fios, passo todo para um lado. Vou no próximo ponto, ao contrário, pegando também o fiozinho dourado, mais um fio da última etapa. Fiozinho da última etapa com fiozinho dourado. Vou costurar por uns 5, 6, 7 pontos, não tem aqui, depende aí da quantidade de ponto, né, de fio que você deixou sobrando para fazer essa costura aqui escondendo. Vou costurar até esse próximo. E agora eu vou voltar fazendo o contrário. Olha, eu volto aqui no próximo ponto, já fazendo o contrário a costura. Veja que vai ficar, vou colocar aqui novamente na agulha. Ele fica agora a costura no formato contrário para não ficar soltando. E vou voltar novamente, pode ser até o último, até o penúltimo ponto, não tem uma quantidade correta, tudo depende aí do quanto de fio você deixou sobrando, por isso eu sempre digo para deixar uma sobra generosa. Aqui, olha, como está quase acabando aqui o fio, eu vou esconder ele na volta de ponto baixo, esconder ele o máximo possível. Se você conseguir esconder ele todo, nem precisaria cortar, só certifique-se de que não vai aparecer aqui na frente, tá? Se a agulha não está aparecendo na frente, vamos esconder uma ponta desse fio, e aí a gente pode cortar, que ele não vai soltar. E se soltar, ele tem que desmanchar toda aquela costura ali daquele jeito. Com essa outra ponta eu vou fazer exatamente igual, só que no sentido contrário, só para não ficar nos mesmos pontos, né? Os mesmos fios, mas sempre do mesmo jeito. Pegando um fiozinho, olha, da base, mais o fiozinho dourado, vou costurar. Vou fazer exatamente igual. Veja que eu escondi então o fio, olha, cortei, não vai ficar soltando, fica bem discreto aqui no avesso. E tenho mais essa etapa aqui pronta, olha, com esse fiozinho então em canto slim. Agora eu vou trabalhar com o fio em canto slim aqui na borda, mas a forma de fazer o arremate é exatamente igual que eu fiz nessa etapa aqui, tá? Então a forma de finalizar e fazer o arremate é só você repetir isso que nós fizemos nessa primeira volta do fio em canto slim. Aqui na borda, olha, eu vou deixar uma sobra também bem generosa para fazer esse arremate com segurança. Vou posicionar ele no dedo e vou começar em qualquer um dos pontos aqui. Você pode começar em qualquer lugar. Eu vou começar logo depois aqui na lateral, depois do ponto picô, e vou trabalhar também no sentido horário para facilitar.
Então vou introduzir a agulha aqui em um dos pontos, só na direção dos pontos baixos, logo acima desse fiozinho, vou introduzir a agulha, vou buscar o fio que vem do novelo, passando ele para frente. Vou para o próximo ponto e faço do mesmo jeito, olha, a costura é exatamente igual. Vou no próximo ponto, também. No próximo, esse é o último ponto antes dessa laçada aí do ponto trindade. Aqui, olha, eu vou alongar um pouco mais esse fio. Tem duas maneiras de fazer isso. Utilizando só a agulha de crochê. Eu acho mais difícil, mas é só você pegar todos os fios aqui na parte de cima, olha, esse fio do ponto trindade, desse jeito. Pegar essa laçada que está um pouco maior, puxar ela lá para frente, olha, para passar. Eu acho mais difícil fazer assim com a agulha de crochê. Aqui ela já está na agulha, é só você puxar de volta para ajustar. E aí você segue a costura nos próximos também. Olha, pode até alongar um pouco mais e seguir para o próximo ponto. E aí segue a costura. Veja que a costura vai ficar passando debaixo desse ponto trindade. Olha, sigo fazendo a costura do mesmo jeito em cada um dos pontos e sempre ajustando para não ficar nem apertado e não ficar folgado demais esses pontos. Quando chegar na direção do ponto picô, é exatamente igual, porque nós temos um ponto baixo numa corrente e ponto baixo na outra. Então, só passar direto, do mesmo jeito. Olha, fiz essa costura no primeiro ponto, vou para o próximo. E vou continuar fazendo aqui nos outros também. Eu vou mostrar para você a outra forma que eu gosto mais de fazer, que é utilizando a agulha de tapeceiro para fazer esse ponto, tá? Para fazer essa passagem aqui do fiozinho naquela laçada. Veja que eu estou fazendo exatamente igual. Aqui, olha, eu vou fazer até o último ponto antes da laçada. Veja como vai ficando aí o detalhe da costurinha. Aqui eu vou alongar esse fio e eu já costumo deixar a agulha assim, olha, a agulha de tapeceiro passando aqui em todos os pontos. Deixo ela bem quase completo. Pega essa laçada que eu deixei maior, passo na agulha. A agulha de tapeceiro número 14 tem esse fundo grandão, então facilita passar esse fio sem dificuldade. Puxa ele. Só que quando eu tirar a agulha, eu já levo aqui para o próximo e já deixo lá no ponto. Olha. Que aí quando chegar lá, eu já tenho a agulha no ponto já para trabalhar. Ajusto esse fio e vou continuar fazendo a costurinha aqui nos próximos pontos. Eu vou seguir para você ver só a dinâmica aqui do trabalho mesmo com a agulha de tapeceiro, auxiliando aí na hora de passar o fio. Tiro ele totalmente e já coloco a agulha no próximo. E assim eu sigo por toda a volta. Na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta e aqui eu faço do mesmo jeito, olha, não faço até o ponto que eu comecei, somente até o penúltimo. Vou alongar esse fio, deixar uma sobra suficiente para fazer esse arremate com segurança. E vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro do mesmo jeito que eu fiz aqui na etapa anterior, ou seja, nesse detalhe que eu fiz no centro. Vou colocar o fio na agulha. Vou pegar o primeiro ponto, olha, pegando os dois fiozinhos do primeiro ponto. E agora eu vou passar no último ponto, saindo no avesso da peça. Aqui no avesso eu vou fazer do mesmo jeito, aquele nó com duas voltas, vou tirar aqui da agulha para facilitar o entendimento. Olha, eu vou fazer a primeira volta do nó, mas eu faço mais uma laçada, assim, olha, fica com duas voltas para fazer esse nó e ele não escorregar de volta e não ficar soltando, sem apertar muito para não soltar ali na frente. Agora aqui no avesso, já com o nozinho, vou colocar o fio novamente na agulha e vou fazer aquele arremate também, costurando de um lado para o outro, pegando os dois fiozinhos. Olha, pode pegar assim o fiozinho na cor dourada e um outro aqui na base. Pode costurar escondendo um pouquinho, olha. E depois faça a costura pegando os dois fios assim, para ir amarrando, para ir trançando esse fio. Costura novamente um pouquinho, alguns pontos baixos aqui para esconder esse fio. Sem deixar aparecer lá na frente, por ser um fio dourado. Olha, pegando dois fiozinhos, ou até, pode pegar até o amarelo junto, desde que não apareça lá na frente. E sigo costurando assim. Vou costurar ele um pouco mais e cortar a sobra. Com a outra ponta de fio eu faço do mesmo jeito, tá? Só que no sentido contrário. Vou costurar ele assim para esconder o máximo possível aqui e cortar a sobra. Vou fazer a mesma coisa com essa ponta de fio.
cortei as pontinhas de fio e tenho aqui a peça pronta. Deixa eu aproveitar e medir para ver com quanto ficou de diâmetro. Aqui, olha, a minha peça ficou com 42 centímetros de diâmetro. Vou pesar também para você ver se for utilizar somente uma cor, né, para saber exatamente quanto vai gastar se você utilizar só uma cor de fio. Olha, ficou pesando 168 gramas, então se fizer só com uma cor, 168 gramas para fazer a peça completa. Mas a quantidade de cada uma das cores eu vou deixar anotadinho na descrição do vídeo, porque eu pesei aqui cada uma das etapas para saber exatamente quanto eu gastei, mas como você pode ver é uma peça que dá para fazer utilizando sobras de fio. Eu tenho aqui, olha, as outras peças que eu fiz também com combinações de cores diferentes. Se você quiser uma peça mais natalina, é só utilizar as cores que remetem a essa data, olha. Então, independente aí da data que você quer presentear ou se você for fazer para vender, você consegue atender os seus clientes mostrando aí opções de cores diferentes. Fica com formato de flor, mas com várias cores aqui fica bem legal também. Dá para aproveitar sobra de fio para fazer, olha, fazer um jogo todo bem colorido assim, né, com cores diferentes de flor para usar na parte mais de primavera e tal, fica bem interessante. Eu espero que você tenha feito a sua peça, gostado do resultado. Se fizer, não esqueça de compartilhar nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você então no próximo vídeo. Um forte abraço!